Recebi poucos trabalhos na caixa de e-mail, mas eu queria dar uma olhada nos trabalhos junto com vocês. Vou colocar minha tela aqui enquanto eu abro o trabalho. Já olhei alguns, né? Já tenho alguns feedbacks, né? Algumas sugestões para fazer de melhoria. E para a gente fazer uma fixação desse conhecimento dentro da nossa teoria, né? Da introdução à estatística, ou então à estatística aplicada. Tá bom? Eu queria ouvir de vocês, antes da gente começar a compartilhar aqui. Pode ser pelo chat também, tá? Fiquem à vontade. Acharam difícil fazer uma tabela e um gráfico do experimento que a gente fez? Foi um experimento simples, né, com uma ordem bem simples também, né, mas ficou bem executado. Tiveram alguns trabalhos aí que tiveram toda uma... bem detido, né, em fazer a organização, achei bem interessante. Eu queria saber de vocês, como é que foi? Conta um pouquinho da experiência de, primeiramente, ter feito o experimento e depois conseguir colocar esse experimento numa tabela ou no gráfico. Quem consegue trazer para a gente? A Patrícia foi que falou bastante na aula passada, né, Patrícia? Contando como foi. Tiago achou tranquilo. Já tinha trabalhado, Tiago, antes com gráfico, edição de tabela, alguma coisa assim? Conta um pouquinho aí pra gente. Conseguir ligar teu microfone também, fica à vontade. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Ouvindo bem. Então, eu fiz aqui em frente da minha casa, eu moro aqui no centro, né? Na Henrique Galucci com a Judemar Maia. Esperei os mais ou menos 150 primeiros carros passarem, né? Que aqui tem um fluxo bem alto de carros, né? Principalmente na Judemar Maia. E anotei as cores, né? No intervalo de tempo de aproximadamente 13, 14, né, minutos. E fiz uma tabela no Excel que, eu já tinha trabalhado com essa ferramenta e não tive nenhum tipo de dificuldade, vamos dizer assim. Uhum. Entendi. Estou olhando aqui o teu experimento, tu contaste 150 carros, né? O maior número de carros passou, tinha cor branca, né? Isso. Tem uma coisa que eu tinha falado na aula passada, né? Os carros de cores mais claras, né? Branco e o cinza, são a maioria. Sim, tá aqui, dá para ver no teu gráfico aqui que você colocou. Eu vou projetar, aproveitando que o Thiago já está falando, para projetar tua tela, a minha tela com o trabalho que o Thiago enviou. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Eu acho que eu só dei mole, né? Quando eu enviei, eu botei a tabela, depois o gráfico e não tirei em cima o título do gráfico, assim, que vem automaticamente, mas tá tranquilo. Depois que eu vi. Gráfico dos carros você colocou, não tem problema. Aqui, esse primeiro momento, ele tá colocando um esquema. Vocês estão vendo a minha imagem aí, minha tela? Eu tô vendo. Beleza. Então, o que o Thiago fez aqui? Ele seguiu, né, a orientação do trabalho primeiro, que era fazer a contagem ou de carros ou de bombons, dependendo da dificuldade. A Patrícia contou para a gente na aula passada, né, que ela teve dificuldade em contar carros pela baixa frequência, né, de carros que passam perto da casa dela. Ela foi lá e contou bombons no trabalho. Contou escondida, né, para não acharem que era maluca com toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. Mas ela contou para a gente como foi. E o Thiago também está contando aqui para a gente. Foram observadas as cores de 150 carros que passaram em determinado intervalo de tempo na Avenida Belmar Maia, esquina com a Avenida Henrique Galucci, movimentado mesmo, né? Aqui, Thiago, só colocaria o período de tempo, né? Foi no turno da tarde, por quanto tempo foi? Foi no turno da manhã, por quanto tempo foi? Só para situar a frequência. Sim. Quando a gente olha aqui, a gente imagina que essa é a frequência, passaram 150 carros, mas ninguém falou se foi em um dia, né? Em 15 minutos. Né? Então, é importante a gente situar o experimento, tá? Então, mas está legal, já dá para entender o que a gente está olhando na tabela. Né? Você já está contando a história dizendo que são 150 carros que foram contados na esquina tal. Show de bola, já está orientando a gente para ler a tabela. Muito importante, parece uma bobagem isso que eu estou falando. Mas imaginem que o Thiago mande para mim somente a tabela. Quando eu olho para a tabela do Thiago, eu sei a ordem do experimento e ele está me respondendo um quesito da pesquisa e do experimento que eu solicitei para ele. Eu sei o que quer dizer. Mas se eu pego o e-mail que ele me enviou, por exemplo, e encaminho para o meu pai, né, que não participou do experimento e não sabe o contexto. Quando ele olhar
tabela vai estar lá, branco, preto, cinza, vermelho, outro. Será que está falando de raça? Né? Por que ele está classificando ali por cinza? Cinza não é raça, difícil ter uma pessoa cor de cinza, né? Um branco, um preto, um vermelho até vai, amarelo também, mas cinza, mas ele vai estranhando, ele não sabe do que se trata. Esse texto salva a compreensão da tabela. Tá? Uma tabela isolada, sem o contexto do fenômeno, ela não quer dizer tudo. Tá? E às vezes a gente presume que quer dizer tudo. Acho que esse que é o grande problema. Tá? Quando a gente vai fazer um experimento como esse, a gente tem as etapas, a gente falou sobre as etapas do processo. Né? Então tem um planejamento. No planejamento você já precisa saber o que você quer saber, como que você vai fazer para contar. Eu disse isso na aula passada, na última aula síncrona que nós tivemos, que nesse experimento que a gente propôs, eu não falei o método para vocês, como contar. Né? Esse método foi escolhido de forma diferente. Teve gente que gravou a esquina, depois contou. Teve gente que precisou de ajuda. Deixa eu só colocar a gente na sala de aula aqui rapidinho. Teve gente que precisou de ajuda, né, para fazer a contagem. Teve gente que teve ajuda mesmo sem solicitar ou necessitar daquele auxílio. Né? A pessoa se incluiu na atividade, a mãe, no caso. Né? E aí foi narrando. Esses processos, quanto mais transparentes forem, mais chance dão de validação da metodologia utilizada. Pode até ser uma metodologia construída. Eu contei a minha quando era criança. Eu ia para a esquina lá de casa, que é bem movimentada, General Rondon com Antônio de Carvalho, ali na esquina da Praça Floriano Peixoto, e passava muito carro, e lá eu contava, fazia uma formulazinha na minha calculadora, né, 1 mais 1 igual, e fui apertando igual cada carro que passava. Mas eu não separava a cor, não separava nada. E eu pedi que vocês acrescentassem nesse desafio, nessa atividade, a contagem das cores. E é o que o Tiago trouxe para a gente nesse gráfico e contou um contexto. Então, quando a gente vai para o planejamento, a gente precisa saber o que a gente quer. O como a gente vai fazer também compõe o planejamento, tá? Então, teve gente que precisou ajustar a metodologia enquanto executava a tarefa. Por quê? Porque não pensou bem, então não se preocupou em como fazer a contagem. Então, muito provavelmente alguém foi lá e contou e perdeu a conta e começou de novo a partir de um método e descartou os eventos anteriores. Tá? Então, tudo isso precisa ser narrado e contado quando você vai falar sobre o método utilizado no seu experimento. Então, foi aqui o que eu pedi agora para a segunda etapa desse experimento, que montasse uma tabela e um gráfico para mostrar um pouquinho. Ele falou bastante para a gente na aula passada sobre os números que ele achou, estão aqui. Fica claro que a gente, partindo do pressuposto que ele contou carros, sabendo que passaram 61 carros brancos, 28 carros pretos, 35 cinza, estão acompanhando na tela aí, né? Vermelhos. O professor, me confundindo com outro tipo. Diga lá. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Acho que o senhor está me confundindo com outro Tiago que falou que trabalha no posto. Ah, isso, tu não falaste, né, Tiago, na aula passada? Eu só fiquei de ouvinte. Falei pouco. É porque tu falou 150 carros, bateu com o dele, né? Sim, sim. Ah, nem percebi, teu, né? desculpa. Esse aqui é teu, não é? Oi, desculpe-me. Esse trabalho que eu estou olhando aqui é teu, não é? Isso, é o meu, Thiago Moreira. Isso, beleza, show de bola. Então vamos lá. Então o Thiago aqui. Então fala pra gente, Thiago, já que tu tá com o microfone ligado, qual foi a metodologia que tu fizeste, como foi que tu contou, e por quanto tempo mais ou menos? Só pra gente situar aqui na nossa análise. Então, eu botei uma cadeira em frente ao portão do lugar que eu moro aqui. Uhum. E previamente tinha escrito num papel numa prancheta branco, preto, azul, verde, várias cores, né? Uhum. Mas observando que a maioria das cores eram cinza, preto, branco, né? Vermelho, ou vermelho, todos os tons de vermelho, né? Tem uma variação gigante que eu percebi só agora fazendo isso. E as outras cores eram a minoria, né? Passava um azul, um amarelo, né? Um rosa, passou um rosa. Aí eu mesclei essas cores que eram, vamos dizer assim, que passavam um pouco numa coisa só. Então a gente ia ter um gráfico muito grande com coisinhas bem pequenas. Então botei outros. Mas passou o carro azul, passou o carro rosa. E como você fazia o registro, Thiago, na tabela que você tinha criado no papel? Eu fazia os palitinhos, né? Os pauzinhos do lado do nome.
Sim, aí eu ia botando, tanto, mas o branco foi tanto que eu fui tendo que fazer embaixo de novo um branco para dar Uhum, conta de fazer tudo. Aí entendi. depois fiz a contagem e coloquei numa tabela aqui no Excel. E foi Beleza. mais ou menos isso que eu disse anteriormente, 14, 15 minutos, eu ia ficar meia hora. Aham. Mas deu tanto carro em 13, 14, 15 minutos que eu falei, ah, tá bom. Já dá para fazer o Beleza. nosso experimento e mostrar os dados, né? Vamos dizer assim. Beleza. Thiago, tu não tem noção de como a tua fala ela é muito importante para a gente entender o método que você utilizou. Né? Assim, parece uma informação boba, mas só o fato de você falar, olha, eu pensei em ficar meia hora, mas foi tanto carro que em 15, 14, 15 minutos foi satisfeito. Ou seja, você tinha um pressuposto de que você poderia contar meia hora de carro passando na frente da sua casa para fazer o trabalho da universidade. É um pressuposto. Você vai com aquela razão sem nunca ter feito nenhuma contagem de fluxo. Né? Você imaginou aquilo. Você imagina aquilo, não é a ermo, não é de qualquer lugar. Você imagina aquilo com base na tua expectativa, na tua experiência prévia, sem organização e sem método, mas você tem empiria, você conhece aquilo, você conhece a sua casa, você ouve os carros passando, você sabe que tem um alto fluxo, mas você imaginou que em 30 minutos daria conta ali de contar os 150 carros quando bater os 150 com uma meta. Olha só, essa meta, entre aspas, eu estou colocando, porque ela não estava clara. Mas, pô, chegou a 150, acho que tá bom já. Né? Não precisa contar tanto carro assim. E tá certo. Né? Então, essa meta prévia, ela estava ali no teu córtex cerebral em algum lugar. Né? Eu nunca falei em contar 100 carros ou 150 carros, mas você se deu por satisfeito na contagem de 150 aproximadamente. Show de bola. Então, você está dizendo que você já tinha esse pressuposto de que você conseguiria contar 30 minutos, na verdade, você precisou antecipar a conclusão do seu experimento para 14, 15 minutos. Imaginou que daria conta de escrever, colocar os pauzinhos, palitinhos, né, contagem unitária, lado a lado, do lado do branco, sem precisar colocar, precisou na hora do experimento abrir mais uma linha de branco para continuar a contagem. Né? Então, olha só, você se preparou para fazer a contagem. Quando você falou assim, ó, eu sentei numa cadeira, parece uma informação inútil, né? Não, não é inútil. Você sentou numa cadeira na frente do portão da sua casa porque você se preparou para fazer isso. Ah, mas eu estava indo lá para frente, peguei a cadeira que estava no caminho, mas você fez isso antes de começar o experimento. Tá? Então, antes de começar o experimento, é a etapa de planejamento. Então, você se organizou para fazer. Peguei uma prancheta, nem todo mundo tem prancheta, organizei num papel a lista de cores. Então, tudo isso é preparação, tudo isso é planejamento, isso é antes do próprio evento. O evento é a contagem. Então, tudo que você fez antes da contagem é preparação. Então, você poderia chegar lá na frente, começar a contar e falar, preciso pegar agora uma cadeira. Aí você já está na hora da execução. Né? Já estou contando e preciso pegar a cadeira. O que isso quer dizer? O tempo que você pegou cadeira lá dentro, durante o experimento, você não contou carro. Não, mas eu peguei a cadeira, sentei, aí eu comecei o experimento. Quer dizer que pegar cadeira não atrapalhou o teu experimento, não interferiu no experimento. Então, isso tudo é anterior, é prévio, é planejamento para executar o evento. Tá? Então, olha só, uma frase, uma fala tua, aparentemente desconectada do sentido da aula, faz todo sentido para a gente entender uma etapa que é planejamento. Então, mais do que olhar o gráfico agora, você já, por exemplo, você falou que joguei numa planilha de Excel, então você já sabe fazer uma planilha de Excel em algum lugar, né? Tem gente que nunca mexeu no Excel. Você planilhou no Excel, jogou uma soma ali que é o total, né? Fechou a soma das outras cores. E olha, tem um alinhamento que você deve ter feito de maneira intuitiva, você descreveu isso quando colocou outros aqui, né? Mas é tão importante ter escrito outros, e esse outro ser a menor frequência de qualquer outra cor, isso é muito importante, isso está na técnica da formulação de dados, da organização de dados. Tá? Eu sou consultor financeiro de empresas, né, desde 2007 pelo Sebrae, e eu já vi várias vezes esse outros aí ser mais relevante que várias outras contas. Como se outros, como na suposição aí, tivesse, por exemplo, 50 contagens, e aí ele seria o segundo fenômeno com maior frequência. Depois de branco seria o outros. Já vi vários lugares escrevendo assim, outras despesas, por exemplo. E outras despesas são um negócio gigante, assim, quando você compara, por exemplo, o cara gasta mais dinheiro com outras coisas do que com aluguel, outras coisas do que com a energia elétrica, outras coisas do que com salário de funcionário. Eu já vi empresas assim, tá? E aí, quando você vai detalhar esse outros, que às vezes vem no relatório, quando você detalha o outros, o grande
ralo por onde está escorrendo dinheiro da organização daquela empresa, justamente por esse outros. Tá? Então, muito importante que o outros não tenha uma relevância experimental, ou seja, ele está ali com cerca de 7, 6%, né, do total. Né? Então, ele não é nem 10% do total. Tem gente que coloca esse outros com uma representação de 25% do total. É muito estranho quando faz isso. Toda vez que a gente tem o outros muito representativo, a gente precisa abrir um pouquinho mais ele. Você fez bem. Você viu, um carro passou um rosa. Pô, só é um rosa. Eu não vou colocar rosa 1. Né? Então, passou outro carro dourado, né? Pô, ou amarelo. Não está na contagem ali. Pô, então conta esse carro como outros. Conta ele como amarelo na hora que você for organizar, que você vai ter condições de separar. Essa que é a grande chave também da questão, tá? Você não ir para a contagem de eventos com outro já pré-determinado. Que pode ser que você, na hora da contagem do evento, classifique tudo como outros e você perdeu o rastro que a gente chama de missing data, ou então dados perdidos, né? Então, esse evento de dados perdidos, ele ocorre no fenômeno da contagem. Né? Você tem essa contagem e aí você deixou passar. Pô, não contei isso daqui. Você precisa descrever esse momento dos dados perdidos. Se você parasse para pegar a cadeira, não contei. Da hora tal, a hora tal, o carro passou ali. Aí você volta, a partir dali, retoma o experimento. Você precisa dizer que houve interrupção do experimento pelo motivo tal. Aí você está sendo transparente no seu método. Pessoal, a gente está discutindo contagem de carro e parece que transparência do método é irrelevante. Mas essa mesma modalidade, a mesma métrica, o mesmo tipo de experimento que a gente está fazendo, a gente também faz, por exemplo, para a contagem de sucesso de uma determinada vacina. Então, olha só, a gente tem a vacina do Butantan, né, aqui no Brasil, soltou uma notícia de que era mais de 70%, mas não trouxe os dados, não trouxe o método de contagem. E aí a comunidade científica solicitou, não, como é que a gente vai confiar de que a vacina tem mais de 70% de chance de sucesso de fazer a cobertura vacinal, mas com base em que método? Como foi utilizado esse método? Né? Como foi organizado esse estudo? Quando eles abriram a organização, na verdade, era 58%. Não era mais de 70%. Mais de 70% são 3 níveis, né? Pacientes graves e severos, com pacientes com sintomas medianos e pacientes com sintomas leves. Quando a gente coloca o geralzão, lá dá 58%. E é essa eficiência que a gente queria ouvir. E eu escutar o método. Então, como eles trancaram o método no primeiro momento, não teve confiança na apresentação dos dados. Quando eles abriram os métodos, enxergaram que, na verdade, aquele número só fazia parte de uma parte do foco do estudo. Né? Ele compunha o estudo, mas não era o estudo completo. O estudo completo dava eficiência de somente 58% para a vacina do Butantan. Então, olha só, isso quer dizer que a transparência no método, seja para contagem de carro, para contagem de MM, para contagem de sucesso de uma vacina, como de combate à Covid, por exemplo, o método e a forma de analisar o método é a mesma. Tá? Então, quanto mais transparente vocês são descrevendo o método, mais claro fica o experimento. Eu não pedi que fizessem a descrição do método. Eu pedi que fizessem a organização da tabela dos achados, de quanto que você conferiu lá. O Thiago fez muito bem isso daqui e trouxe para a gente. Uma questão aí, Thiago, para você melhorar esse gráfico, né, para melhorar a tabela. Quando for organizar uma tabela, parece toque também, né? Olha só, já foi contar carro na rua, né? Já foi para ali para fazer papel de maluco, né? Se alguém perguntar o que está fazendo, não vai fazer nada não, cara, porque até explicar o que você estava fazendo, né? Vai falar assim, eu estou contando carro aqui no fundo de casa que o professor maluco lá da Unifap pediu para fazer. No máximo, você vai explicar isso. Não vai um experimento importante de estatística, para a gente aprender. O pessoal do lado, o Rajá tá aqui do lado, ficou me olhando. Parece bloqueiro, né? Vai para frente da casa com um negócio, papelzinho anotando, sentado na. Parece que vai fazer o jogo do bicho, alguma coisa assim, alguma contravenção, algum crime, né, cara? O cara vai ficar logo desconfiado. Ou pelo menos tá maluco. E aí, você não vai, né, falar que isso é muito relevante, muito importante, mas isso é tão relevante quanto o estudo da Covid. Eu estou falando em relação ao método estatístico, tá, pessoal? O método estatístico ele é a base do método científico. Claro que a gente tem estudo não coletivo, que a gente chama de descrição, através da fenomenologia, que não se repete, de eventos não coletivos. A gente pode fazer descrição, fazer um detalhamento, fazer uma análise profunda. A gente chama também de análise qualitativa.
né? Mas todos os eventos coletivos podem ser estudados pela análise quantitativa, e a base para análise quantitativa é a base estatística, tá? Então, essa base estatística para vacinação, para contagem de carro, contagem de MM, para estudo da população, para variação, para estudo do PIB per capita, tudo isso tem a ver com fenômenos coletivos que a gente estuda com base estatística, tá? Então, é a mesma base. Vocês precisam, entendendo isso daqui, vocês conseguem transportar esse método para outros lugares com relevância diferenciada. Qual é a relevância diferenciada? Contar carro. Pô, para que eu quero contar carro? Para demonstrar um método científico. A que leva isso? Bom, agora eu posso falar com base estatística, então tenho um estudo científico dentro desses 15 minutos que eu fiz ali, que tem mais carro branco em Macapá passando na esquina, olha só o recorte, passando na esquina da Avenida Idelmar Maia com Henrique Galúcio, a tal hora, no turno da tarde ou da manhã, né? Entre 150 carros passados, 61 eram brancos e cinzas 35. Então, a maioria de carros em Macapá são da tonalidade clara. Pô, você pode falar isso agora com propriedade. Né? Você não vai falar, é verdade, porque eu vejo mais carro branco. Né? Você vai falar, não, tem mais carro claro, porque eu contei, velho. Eu fui lá e contei, tá aqui o método. Então, você já pode dizer que fez ciência, viu, Thiago? Agora, qual é a aplicação, né, relevante que tem desse conhecimento? Não tem muito. Né? A gente pode ter outras aplicações do conhecimento com a mesma base estatística, utilizando um método que vai dar validação científica para aquele conhecimento e ter uma aplicação diferenciada. Agora, galera, anotem esse nomezinho aí, Max Weber. Alguém já ouviu falar Max Weber? Vou escrever aqui. Tem aluno tentando entrar? Não estou vendo aqui, não chegou a notificação do aluno. É a Patrícia que avisou. Max Weber, Thiago, fala um pouquinho para a gente quem é Max Weber. O que ele fala sobre ciência, o que ele fala sobre política especificamente. Sei que ele escreveu vários livros, né? Entre eles está lá a Ética Protestante e 2 deles que eu quero falar agora, 2 livros diferentes, 2 textos diferentes dele. É a ciência como vocação e a política como vocação. Para esse autor, Max Weber é um dos clássicos da sociologia. A ciência, a ciência pura, ela não precisa se misturar com a política. Né? Ou melhor, ela não se mistura com a política. Ela tem uma finalidade própria, que seria construção do conhecimento, através de um método. E ele não se avora em dizer que esse conhecimento, através de um método, o conhecimento chamado científico, ele se avora em dizer que não é um conhecimento melhor ou maior que outro conhecimento. Ele é simplesmente um conhecimento esquematizado. Ele tem como ser comprovado, tem como ser experimentado, tem como ser testado. Por isso, ele tem referência e cria referência a partir dele. Outros conhecimentos, como conhecimento empírico, religioso. O conhecimento empírico é o conhecimento pela experimentação. Experimentação não é experimentação laboratorial, tá? Experimentação é a base de experiência de vida. Né? Você vive, a gente chama de senso comum também. Conhecimento empírico, um senso comum. Ele não precisa de um método científico, de um método claro para ser comprovado, para ser construído. Então, vamos assim falar, curar a garganta faz bem. Alguém aqui já teve aqui na Amapá a garganta curada? Vai lá naquele vizinho, geralmente é um vizinho mais velho, não sei porquê, né? Ou uma tia, uma avó, vai lá, passa azeite de indiroba, copaíba, alho, não sei o que, num negócio, coloca no dedo, né? E esfrega na goela do moleque, tá com a garganta inflamada, esfrega, esfrega, esfrega. E no meu caso, tinha que jogar na parede, e antes de cair da parede o negócio, eu tava bom. Era assim que era a história, né? Isso aí é um conhecimento cultural, um conhecimento que vai passando de geração em geração. Não tem essencialmente uma base científica que justifique aquele comportamento, mas com base na tentativa e erro, né, as pessoas foram curando a garganta umas das outras e foi dando certo com o passar do tempo. Então, esse curar a garganta, né, que é fazer essa mistura e passar no fundo da goela, horrível, da ânsia de vômito e o gosto não sai da nossa boca. Ele tem uma base que não é científica. É um conhecimento cultural ou conhecimento milenar, que está baseado no senso comum. Então, a pessoa fala o que quiser no senso comum. Né?
Então, eu posso pegar esse dado, estudar, esquematizar, ver quais são as propriedades da copaíba, né, ver quais são as propriedades da andiroba, que é passado lá no algodão. Posso fazer esse estudo casado com práticas ambulatoriais na medicina, testar isso em fulano, beltrano, ciclano, e fazer uma testagem em massa, o máximo que der, e dali tirar conclusões? Posso. Quando eu faço isso, eu estou utilizando um método. Esse método vai pegar uma base do conhecimento do senso comum, vai experimentar através do método científico e vai construir a partir daí um conhecimento científico. Esse conhecimento científico, com base no conhecimento, inclusive do próprio método estatístico, vai servir de condições para pessoas tomarem decisões. Então, um prefeito que conhece esse estudo e fala, caramba, isso dá certo com base naquele estudo que foi publicado na revista tal, com base naquele comitê científico que estudou isso com critério, que analisou o método, está afirmando que aquilo faz bem, então eu posso agora dizer que eu vou criar uma frente de curandeira aqui no município de Macapá, e o prefeitão lá vai dizer, agora eu vou nomear, em vez de nomear médico, vou nomear essas tiazinhas aí que sabem fazer a mistura do jeito certo para poder curar a garganta dessa galera para não ter um surto, uma virose aqui, junto com a da pandemia do Covid. Bom, ele está fazendo uma apropriação do conhecimento científico e agindo de maneira política. Só porque ele é político? Não, é porque ele está utilizando aquilo para fazer uma transformação, para criar uma política pública, para transformar a vida das pessoas, então uma aplicação prática do conhecimento científico na vida cotidiana. E isso é fazer política e não fazer ciência. Tá? Então, às vezes elas andam juntas, às vezes elas andam bem separadas. A gente tem exemplos atuais sobre isso. Né? Então, ora se aproxima, ora se afasta. A gente teve uma decisão, uma recomendação judicial na noite de anteontem, né? O desembargador Torque emanou uma decisão, uma recomendação judicial dizendo para ter lockdown em Macapá. O pessoal se reuniu ontem, junto com a Superintendência da Vigilância em Saúde, a SVS, se reuniu com vários técnicos da saúde, viram os números e chegaram à conclusão de que cientificamente, tecnicamente, ainda não tem orientação para lockdown em Macapá. E eles fizeram sua justificativa. O superintendente da SVS falou o seguinte: nós respeitamos e entendemos o grau de responsabilidade que o judiciário se associa para poder trazer essa recomendação judicial, porém nós temos base científica, técnica, para dizer que ainda não está na hora do lockdown. Se a gente continuar nesse grau de evolução, papai explica outro dia, a gente vai precisar, em 14 dias, fazer um lockdown em Macapá. Então a gente precisa diminuir o número de casos, diminuir o ritmo de contágio para não ter lockdown. Tudo isso com base estatística, tá? Com base no método estatístico. Quero só ler o que a Patrícia contou aqui. Eu percebi, Patrícia, que você fez pelo celular, mandou 2 vezes, né? Daqui a pouco eu vou abrir o seu também. A Juliane disse que pegou uma folha em branco e anotou as cores e foi adicionando a quantidade de acordo com as cores do carro que iam passar. Olha, um pouquinho diferente, né? Do Thiago. Parece que é uma bobagem de diferença, mas olha só. Ela foi com a página em branco, enquanto o Thiago foi com uma lista de cores, né? E aí começou a contar. Então pode ter tido alguma linha da cor, não sei se isso aconteceu ali, Thiago, contigo, Thiago Moreira. Não sei se isso aconteceu contigo lá. Se você colocou alguma cor que não passou na hora da sua contagem e ficou em branco lá. Aconteceu, Thiago? Aconteceu. Tá falando, colocou alguma cor. Qual foi a cor, Thiago? Você colocou que não passou? Roxo. Qual foi? Coloquei o roxo que eu tinha visto esses dias aí andando na rua. Uhum. Aí eu falei, vou botar um roxo. Aí não apareceu, não. Veja só, mais um pressuposto que aparece no planejamento, quando chega na hora da execução, não se confirma. E não tem frustração para isso, né, Thiago? Não passou carro, não contou, não está contado em outros ali. Mas passou um rosa, por exemplo, ele não contava que teria o rosa. E aí, associando a prática que a Juliane trouxe, escreveu o rosa, vai que passa um outro rosa, né? Aqueles carros da Mary Kay, rosa claro. Mas tem uns carros chiclete aqui em Macapá, né? Rosa chiclete. Aí vai contar ali junto com rosa, né? Por exemplo, você falou lá, Thiago, vermelho. Não sabia que tinha tanto vermelho. Seu pressuposto era um vermelho. Quando eu vi que tem vermelho escuro, vermelho prateado, vermelho claro, vermelho isso, vermelho aquilo, bom, é tudo vermelho? Conta tudo como vermelho. São coisas que precisam ser transparentes no teu método, tá? Então,
Porque pode comparar o estudo, o Thiago contou vermelho, mas eu contei vermelho claro e escuro, e aí, fica diferente? Né? Então, você vai ter que ter justificativa para poder comparar os trabalhos depois através da narração do método, como foi feito o método. Então, olha só, normalmente o método estatístico presume que basta eu ter um bom gráfico, uma boa tabela, eu entendi. Não. Como que você escolheu fazer esse gráfico, como você escolheu fazer essa tabela, tem tudo a ver também com os seus pressupostos, com o planejamento e execução da tua tarefa. Por que eu pedi para vocês organizarem em tabela e gráfico? Vocês apresentaram os dados de maneira solta para mim na última aula síncrona. Falando, né? Falaram sobre os dados, sobre a experiência, tudo isso foi legal. Muito bom. Mas vocês não apresentaram de maneira organizada. Agora a gente já tem uma organização na apresentação aqui do Thiago Moreira, como eu estou olhando. Só um quesito, Thiago, agora que eu ia falando antes de trazer as reflexões. A gente já está organizando. Parece um preciosismo, né? Um grau de toque mais severo, talvez. Não, mas não é. É técnica. Técnica estatística. Você vai organizar a tabela, você organiza do maior para o menor. Então, aqui, só saiu da ordem o cinza e o preto. O cinza deveria estar aqui na posição do preto. Vamos lá. Então, quando você faz substituição, na hora de bolar o gráfico, por exemplo, o setor, aí ele trouxe um gráfico em pizza para a gente, né? Outros colegas trouxeram gráfico em colunas. Eu vou falar sobre gráfico em colunas e em linhas para vocês também. Mas, pessoal, me desculpa por conta do tempo, né? Mas eu vou precisar interromper a aula e a gente retoma daqui dessa etapa, tá? Ele trouxe um gráfico em pizza e os setores desse gráfico em pizza, ao somar, precisa dar 100%. Porque é uma totalidade. É como se você tivesse um porquê em pizza, como se você dividisse essa pizza inteira em fatias. E essas fatias aqui são somadas a maior parte em branco e a segunda maior parte em cinza. O que aconteceria, Thiago? O teu cinza aqui na legenda já ficaria no segundo lugar, aqui no lugar do preto. Tá? Então, se você organiza a tabela da ordem decrescente, do maior para o menor, então você, quando for fazer a construção do gráfico, você também vai ter por relevância na participação do total. Então, aqui seria o branco, logo depois seria o cinza, 23%. Não tem erro aí no teu gráfico e nem na tua tabela. Por quê? Teria um erro se o somatório fosse diferente, eu pego o somo cada um aqui, não dá 150, você mostra para 150. Ou o somatório dessas participações aqui somassem mais do que 100%. E esses sim vão revelar alguns erros de organização de dados, tá? Então, como eu disse, na aula que vem a gente começa daqui. Eu quero comparar a organização de tabelas entre os alunos. Tá? O Thiago fez essa opção. Ele trouxe para a gente um breve histórico do que se trata a atividade, descreveu que foram 150 carros, colocou na tabela e então fez o gráfico. Tá? Essa tabela, o único deslize aqui do Thiago foi não ter organizado do menor para o maior. Mas, mais uma vez, não é um erro, tá? Mas ele pode organizar de maneira adequada conforme a técnica estatística. E aí o gráfico se demonstraria diferente também. E aqui ele fez uma opção muito legal, né? Ele chamou outros, ele colocou roxo, está na legenda, a gente entende bem, mas o carro branco ele associou a cor branca, o carro preto ele associou a cor preta, o carro cinza ele associou a cor cinza e idem para o vermelho. Alguns colegas não fizeram assim. Alguns colegas colocaram a legenda, mas, por exemplo, eu lia o branco aqui e, na verdade, era um roxo. Vou mostrar para vocês. Tem um erro aí, também não tem erro. A legenda ajusta o que seria um deslize, né? Mas fica confuso. Se vocês correrem lá no meu Instagram e sigam lá, vou colocar aqui, @RodsonJuarez, deixa uma tarefa dificílima para vocês. Você vai comentar lá no meu perfil do @RodsonJuarez, tem uma postagem lá. É uma postagem que tem a ver com isso. É uma postagem de uma banana, eu escrevi maçã na banana. E a gente vai começar a nossa aula na semana que vem, acho que é terça-feira, né? Nossa aula, ou segunda. No nossa próxima agenda, a gente vai começar daqui, tá? E me lembrem. E quando chegar lá, escrevam somente um comentário lá nessa postagem. Estatística. Eu vou saber que são vocês, tá? Escreve estatística. E se gostar do perfil, é só seguir, né? Tem algumas dicas. Tem revisão de prova que eu coloco lá também para outros alunos, para outras turmas, tá? Tem essas paradinhas por lá também no perfil @RodsonJuarez no Instagram. Então, corre lá,
cata essa postagem. Faz tempo que eu fiz essa postagem, mas tá lá, tá postado. Outro dia desse eu vi. Tá? Tem uma banana e tá escrito maçã nela. Corre nessa postagem e escreve lá, estatística. Só isso eu já vou saber que vocês me atenderam de alguma forma. E aí, na aula que vem, a gente retoma comparando a publicação dos colegas aí sobre o experimento. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, bora lá. Chamada, é só escrever presente, não precisa pôr o nome de vocês, é só escrever presente, que aí eu já consigo fazer o controle depois da frequência. Tá bom? Não esqueçam lá no perfil, escreve estatística, ou então manda um alô da Unifap, alguma coisa assim, eu já sei que são vocês. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço a todos. Vou interromper a gravação agora. E estou organizando para publicar também tudo no YouTube, tá? Vai ficar agrupado lá num canal, então, em uma aba só para gente, para estatística, tá bom?